A gente sabe que esses cânceres HER2 positivo são células que têm receptores na sua membrana lá de fora, como funciona como uma espécie de antenas parabólicas que percebem sinais que estimulam o crescimento. Esse câncer, quando ele tem esses receptores positivos, ele tem muitos deles, né? A célula normal tem alguns, a célula cancerígena que tem essa amplificação tem alguns milhões. Então qualquer pequeno sinal que passe ali estimula a célula a crescer. Então a vantagem disso para o tratamento é que esse alvo ele é um alvo fácil de ser pego com os medicamentos, em particular com anticorpos, né? Que são os mesmos anticorpos que a gente produz contra os vírus e bactérias, só que a gente fabrica em laboratório anticorpos que acertam a célula cancerígena, né? A gente já tinha um muito bom, que é o trastuzumab, que é o nome comercial é Herceptin, e agora a gente tem mais alguns dessa classe. E o segundo, é o pertuzumab, que é o nome comercial Perjeta. Ele já foi mostrado que ele funciona muito bem quando a doença está espalhada, e agora fizeram um teste para avaliar se ele aumenta a chance de cura depois da cirurgia. Tá? Então esse é um estudo chamado de Affinity. E ele é um estudo que globalmente ele é positivo, tá? Então ele aumenta a chance de cura. Quando você faz dois medicamentos contra esse HER2, dois anticorpos contra o HER2, ele aumenta a chance de cura em comparação com um anticorpo, só que ele aumenta minimamente, tá? Ele aumenta em torno de 1% a chance de cura, que passa de 94% para 95% em 3 anos, sabe? Então você vê, já é uma doença que com o Herceptin é altamente curável, o Herceptin de quimioterapia, né? E mesmo doença com axila positiva e tal, então a gente vê como os tratamentos melhoraram, né? Em 3 anos, a maioria absoluta dessas pessoas estava curada com um só anticorpo, e agora com dois aumenta um pouquinho. Então a questão que veio foi, será que vale a pena a gente fazer mais um remédio que tem efeitos colaterais? Não são muitos, é verdade, mas tem efeitos colaterais. E a um custo extremamente elevado, a gente tem que acrescentar esse medicamento? Então, houve um consenso ali da maioria das pessoas que, essa foi uma discussão que aconteceu depois da apresentação, que não valeria a pena a gente introduzir esse medicamento para um ganho de 1%. O que significaria isso? Você teria que tratar 100 pessoas e só uma ia ter benefício daquilo, tá? E o custo foi estimado um custo entre 5 e 10 milhões de dólares para uma ter benefício. Então, se a gente pensar em termos de saúde pública, se você pegar 5 a 10 milhões de dólares e botar uma mamografia numa cidade inteira, você vai salvar muito mais vidas, né? Então, num meio que você tem recursos limitados, foi julgado ali que, visto que é efeitos colaterais e você pode aplicar esse recurso em outras áreas que você tem mais benefício, não seria uma coisa tão interessante a gente usar o medicamento, né? E, assim, por um lado é uma boa notícia, porque o outro é tão bom, né? Já chega a 94%, que você passar de 94% para chegar a 100% é uma coisa muito difícil, né? Uma outra discussão que aconteceu depois disso foi o seguinte, talvez a gente tenha que estudar mais a biologia e descobrir por que essas 6 mulheres que não se curaram, não se curaram. O que elas têm de diferente das outras 94 que se curaram? Então, talvez, eu acho, faz mais sentido para mim, que estudar o problema, o que aconteceu com essas 6, vai dar mais dicas de como melhorar o tratamento. A gente não precisa tratar 96, aquelas outras 96, a gente precisa tratar só essas 94, só essas 6 que não se curaram, né? E qual é a diferença dessas para as outras? Então talvez resida aí a chave para a gente descobrir como a gente vai chegar ao 100%, né? Então temos que voltar para o laboratório, estudar melhor essas pessoas que não se curam quando a maioria absoluta se cura, né? Então essa foi a mensagem final. Os tratamentos já são muito bons, esse 1%, talvez a gente não precisasse de efeito colateral em todo mundo para travar 1%, quando a gente poderia estar usando esse dinheiro para curar muito mais gente. E a mensagem que fica, temos que estudar mais por que essas poucas mulheres que não se curam, não se curam. Qual é a diferença desse tumor para o tumor daquela que se cura, né? Então, voltamos ao laboratório. Existem várias linhas de pesquisa já disso, de infiltração de leucócito, algumas mutações de PI3K, enfim. Está em andamento aí para descobrir qual é o problema dessas que não se curam. Mas a boa notícia é que 94% se curam, tá? Foi um tratamento antigo. Então, bons resultados.